No ano do centenário das aparições de Fátima e da visita ao santuário do Papa Francisco, ganha um novo significado e força os estandartes de Fátima, que relembram a mensagem deixada há 100 anos por Nossa Senhora. Para nos falarem destes estandartes, temos 4 convidados e vamos dividi-los em grupos de 2. Bem-vindos para já a Assunção Sá da Bandeira, mentora deste projeto, e também Ana Pinto, designer criativa, que concebeu a imagem. Assunção, que palavras-chave estão contidas em cada estandarte? As palavras que estão em cada estandarte é a conversão, penitência, oração e adoração. Cada estandarte tem uma destas palavras. Foram escolhidas, não ao acaso naturalmente, mas por quem? Qual foi o critério? Foram escolhidas depois de lermos e de meditarmos um pouco sobre a mensagem de Fátima e no fundo, entendemos que o que Nossa Senhora tinha pedido era a conversão das pessoas, de cada um e de toda a gente, e que rezássemos pela conversão nossa e dos outros que nos rodeiam. Depois fazermos alguma penitência no sentido de alterarmos comportamentos que não são bons para nós, não são bons para o mundo, não são bons para quem nos rodeia, que rezássemos muito e que adorássemos a Santíssima Trindade. E a Ana segue esses preceitos todos? Eu? Com esforço, todos os dias, um bocadinho. Às vezes a gente... Tentamos, não é? Esta caminhada da fé é subir 3 degraus e descer 1, e depois subir mais 1 e descer 2, mas é muito motivante e não devemos desistir nem nos deixar desanimar pela nossa fraqueza. Quando se fala em fé, pode-se traduzir isso em palavras ou não? Eu acho que sim, que se pode, mas há partes da nossa fé que é difícil transmitir, porque são coisas muito subjetivas, muito interiorizadas, mas eu acho que nós devemos partilhar a fé com os outros, porque às vezes há pessoas que, com uma palavra nossa, podem encontrar um sentido para a vida. No meu caso aconteceu isso um pouco, foi alguma palavra que me fez despertar para esta dimensão. Há alguma em concreto ou alguma situação? Foi uma situação, comigo foi uma situação. Pode partilhar ou é íntima demais? Não, eu posso partilhar, até é uma história engraçada. Foi uma altura que eu ia fazer uma viagem de carro e que vi um arco-íris muito forte, com as cores muito, muito distintas. E parei o carro porque achei aquilo extraordinário. E olhei para aquele arco-íris e disse: isto parece um sinal de qualquer coisa, mas de facto nem sequer liguei à parte espiritual. E passado um dia entrei numa igreja por acaso, porque ia lá ter com uma pessoa. Em Portugal? Sim, em Portugal, porque não ia rezar, ia ter com uma amiga. E eu ouvi de repente, sem perceber em que sentido, porque estava distraída, porque estava com pressa, ouvi o padre dizer assim: o arco-íris é um sinal de aliança entre o céu e a terra. E aquilo, houve ali qualquer coisa que aconteceu. O chamado clique. O clique. E a partir daí comecei então a ir à igreja muito mais, a tentar compreender, a tentar entender, a tentar cumprir o que eu achava que Deus me estava a chamar na altura, e tem sido uma caminhada muito interessante. Não tem sido, muitas vezes não é fácil, não é? Mas que me tem apoiado nos momentos duros da vida que eu estive, não é? E por isso eu acho que nós temos que estar atentos às palavras, aos sinais, porque o mundo é mais que esta luta de todos os dias. Os estandartes representam exatamente também parte dessa luta? Eu acho que os estandartes pretendem ser um sinal que nos anime nessa luta. De que forma? De que forma, por exemplo, eu penso que um estandarte que pode estar numa janela, numa loja, numa montra, numa varanda, uma pessoa que passe, que esteja triste, que esteja desanimada, se calhar, ao ler uma palavra daquelas, pode tentar pensar qual é esse seu sentido e se calhar até pode vir a recordar coisas que tem dentro de si e que estão esmagadas pela dureza da vida, que hoje em dia eu acho que o mundo é duro, é difícil, a vida é muito competitiva e nós queremos alertar as pessoas que há mais qualquer coisa do que esta canseira do dia-a-dia. Os estandartes, para aqueles que têm pouca memória,
Pelo menos antigamente havia-se mais junto às janelas, Exatamente. junto aos estabelecimentos comerciais. E nós vimos isso muito no Euro 2004. Exatamente. Com o Scolari, que ele, Sim. digamos, que entusiasmou muitas Entusiasmou pessoas a fazer. as pessoas. Mas o que é que. E as próprias colchas, Sim, não eram só os quando estandartes, havia, quando sim, havia. que se punham Está-se a colchas. perder um bocadinho também essa união entre o espiritual Sim, e o físico? eu acho que sim, até porque as pessoas são muito mais individualistas, estão muito mais preocupadas consigo próprias e às vezes não têm a facilidade em aderir a uma campanha deste tipo. Porque este gesto de pôr um estandarte na janela é celebrar em conjunto. E Fátima, para os portugueses, é Fátima. Eu acho que mesmo para os que não são muito devotos ou que estão distraídos, Fátima fez de Portugal um país diferente. Quer queiram, quer não. E por isso eu acho que cada português devia, quando se celebra 100 anos das aparições, Que acredita que aconteceram? Acredito que aconteceram, porque eu acho que era impossível crianças tão pequeninas transmitirem o que transmitiram. Não podiam ter inventado. Se pensarmos como é que era o mundo há 100 anos. Pequenas e incultas. E incultas. E com o mundo há 100 anos, em que não havia televisão, não havia comunicação, não havia telefone, não havia transportes. E elas, de facto, conseguiram transmitir uma mensagem tão coerente e viveram em função dessa mensagem. Não era uma brincadeira de crianças. E por isso ali passou-se qualquer coisa transcendente. Então o que é que diz a quem não acredita? Que ali terá acontecido outra coisa qualquer, uma coisa mística, uma coisa até, em algumas opiniões, extraterrena. Eu acho que quem não acredita, pelo menos que aceite que alguma coisa se passou ali. Pelo menos isso é já um ponto de partida. Já é um ponto de partida. Para não negar a partida. Exatamente. E a fé, no fundo, na fé é um dom. Por acaso é uma questão que a mim me interpela imenso. Porque é que uns têm fé e outros não têm. Mas Deus lá sabe. A fé ajuda a ultrapassar momentos mais difíceis, presumo, não é? A fé ajuda imenso. Eu acho que... E os que não têm fé, por exemplo, que perdem um ente querido, sofrem mais por não acreditarem em Deus? Eu acho que sim, porque no fundo aí é o corte total. Eu acho que a partida de um ente querido é uma continuação. Para mim é uma continuação. Eu já perdi entes muito queridos, os meus pais, o meu marido, mas eu estou sempre em ligação com eles. E o meu marido morreu há 20 anos e eu fiquei com 3 filhos pequeninos e penso, por exemplo, no dia do pai, eu penso nele, mas penso como vivo, como está distante, mas está. E isso ajuda-me imenso. Agora, se eu pensasse que desapareceu, que está feito em pó, eu acho que era muito mais difícil. Acredita na reencarnação? Isso também isso já não acredito. Eu acho que nós passamos a outro estado, a um estado de plenitude, para o qual nós temos que ganhar, chegar lá, não é? Porque nós não podemos levar a vida de qualquer maneira e depois pensar que entramos num estado de plenitude, num Deus que, no fundo, para mim, Deus é um amor imenso e eterno e nós temos que voltar para esse amor. Agora, eu não posso estar a prejudicar toda a gente à minha roda, matar as pessoas, roubar, fazer e depois querer entrar numa plenitude. Não, nós criamos o nosso próprio inferno, não é? Eu acho que é isso. E na Terra já chega o... Já basta o que basta. Na Terra já basta o que basta. Mas Deus ajuda. Deus ajuda a quem se ajuda, pelo menos isto é o ditado Deus popular. Deus ajuda a quem se ajuda. E quem não partilha da fé católica, como é que é? Eu acho que há outras fés, há outras que também levam as pessoas a serem boas e a tentarem aperfeiçoar-se, porque eu acho que isto é tudo uma questão de aperfeiçoamento, não é? Isto é uma passagem temporária. Nós temos que nos aperfeiçoar, aproveitar as graças que recebemos, a nossa maneira de ser, não somos todos iguais. E eu acho que há outras crenças que, aliás, a Igreja tende para isso, para um valor ecuménico, e os Papas ultimamente têm tentado reunir. Nós temos que ser tolerantes com quem não acredita no que nós acreditamos, mas eu acho que esta ideia do amor, da solidariedade é comum
e eu acho que caminhamos todos para um... Mas também, Ana, Assunção, peço desculpa, já lembra-se que já se matou em nome da Igreja. Nas ditas cruzadas do passado... A Igreja são homens. São homens. E os homens são imperfeitos. E pecadores, muito pecadores. Muitos. Todos nós somos pecadores, não é? Nós temos que todos os dias pedir perdão nos pecados cometidos. O próprio Papa Francisco fala de vergonha. Exatamente. Mas não podemos desanimar, porque eu acho que aí é uma das grandes armas do inimigo. É dizer, tu não prestas para nada, tu não consegues. Mas a gente consegue. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia aquela ideia das escadas que há bocado referi, que a gente sobe, e foi uma mística, não é? Que a gente sobe 3 degraus e desce 2 no dia seguinte. Mas nós chegamos lá e dia a dia, se perseverarmos, nós recebemos graças inacreditáveis e há momentos em que a gente sente que Deus está ali, sente a presença, sente de uma forma muito palpável. E já sentiu isso na sua vida? Já pediu alguma coisa a Deus? Mas não é tipo chantagem? Não é chantagem. É que há pessoas que dizem que eu só vou acreditar em ti se... Ou se... Não, nós isso estraga vezes o que queremos não é o bom para nós. Obviamente que há coisas concretas, né, que eu peço a Deus, mas digo sempre se for a tua vontade. E se não for, tem que aceitar com a mesma alegria e com a mesma serenidade. Não posso revoltar-me contra Deus, porque Deus sabe tudo, é a inteligência suprema, por isso, e Ele quer o bem de cada um. Mas depois há aqui, Assunção, depois há aqui sempre o reverso da medalha. Porquê é que Ele deixa morrer tanta gente de fome? Porquê é que Ele permite que tantos miúdos sejam estropiados? É a ação dos homens. É a ação dos homens. E eu penso muitas vezes que esse horror que a gente às vezes assiste, de coisas horríveis, sobretudo com crianças, e não só, não é? Dentro da própria família. E dentro da própria família, que isso também pode depender de mim. Quer dizer, eu se calhar se der um sorriso a uma pessoa que está em aflição, eu se calhar posso alterar um bocadinho a atitude dessa pessoa, e essa pessoa pode... Quer dizer, nós podemos melhorar o mundo, nós não podemos dizer os outros são maus e eu sou bom, eu estou bem, eu estou equilibrada. Eu ouço muitas vezes dizer isso, eu não tenho pecados, eu estou bem, eu tento cumprir, mas eu acho que nós, no fundo, nós somos parte de um todo. E se há uma parte que está mal, a outra tem que superar isso. E aí Nossa Senhora em Fátima também pediu muito aos pastorinhos, rezem pelos pecadores. Eu não estou a dizer que eu não sou pecadora e que tenho que rezar pelos pecadores. Não, eu sou tão pecadora como os grandes pecadores. Nós próprios temos que dar o exemplo. Mas nós temos que dar o exemplo. E se eu mudar um bocadinho, se a Ana mudar um bocadinho, se outra pessoa mudar um bocadinho, às tantas, isto alastra como uma nódoa, vai alastrando, e nós vamos criando um mundo melhor. Agora, não podemos dizer eles são maus, que horror, fazem coisas horríveis, e eu estou aqui na minha casa muito bem, não faço nada disso, até tento cumprir mais ou menos uma vida digna. Não, nós somos responsáveis por muito mal que ocorre no mundo, porque somos indiferentes. Assunção Sá da Bandeira, mentora deste projeto dos estandartes de Fátima. Ana Pinto, designer criativa, que concebeu a imagem à semelhança de quê? Isto foi tudo um processo. Inicialmente não tínhamos a imagem de Nossa Senhora nos estandartes, os primeiros estandartes que concebemos. Queríamos sim dar força às palavras que escolhemos e que ao fim e ao cabo resumem a mensagem de Fátima. A nossa primeira ideia era isso mesmo, era dar força à palavra, fazer com que as pessoas não se envergonhassem de dizer que têm fé. Porquê? Isso acontece? Eu acho que sim. Mas entre os portugueses ou entre os católicos de uma forma geral? Eu acho que entre os católicos de forma geral e então em idades mais novas. Acho que há sempre essa vergonha, dizer que se acredita, que se tem fé. E a demonstração... E demonstrar que se tem fé. Que se tem fé. Mas porquê? Não sei. Qual é a explicação lógica? É um fator antissocial, digamos? Eu não sei se... Não, pode... Faz favor. Porque eu acho que estas palavras que estão nestes estandartes hoje em dia estão arredadas do vocabulário de todos os dias. Foram substituídas por coisas mais materialistas e e mais informáticas, exatamente. eventualmente.
e penso que muitas vezes o dizer-se que se tem fé é considerado como pouco dinâmico, pouco moderno, pouco... Careta. Careta. E não é nada disso. E eu acho que é isso que a Ana quer dizer, não é? Sim, é isso mesmo. Mas depois temos jovens que estão nas comunidades paroquiais, sim. Fazem parte, os escuteiros também, não é? E esses também, que são o reverso da medalha, é outra juventude, porque nós não podemos dizer que há uma juventude apenas, há muitas juventudes. Sim. É o reverso da medalha e são jovens que desde cedo estão dentro deste meio e que não têm esse problema como o problema que não é um problema em assumir a sua religião e assumir que são devotos. Passámos por um processo de criação, ao fim e ao cabo, para a concretização destes estandartes. Depois, então, vimos aqui que havia uma necessidade para a criação de uma imagem, mesmo que estilizada, de Nossa Senhora. Fizemos 2 ou 3 propostas e chegámos a esta imagem que cumpria o nosso principal intuito, que era fazer um sóbrio muito simples, com muita luz. Daí a cor predominante ser o branco. E chegámos a esta imagem que foi bem aceito pelo santuário. Que aprovou, sim. Cada estandarte é único? Tem uma imagem própria? Cada estandarte tem uma das 4 palavras que fazem parte da mensagem. Sim, mas e a imagem? É igual para todas? A imagem é igual para todos, sim. Muda a palavra. Onde é que se vai buscar a imagem Porque, ainda por cima, a imagem de Jesus Cristo hoje não é consensual. Sim. Até há quem diga que ele era escuro. Sim. Que tinha... Tendo em conta as suas origens. Exatamente. As feições seriam completamente diferentes e que nós estamos habituados a ver as pinturas do Renascimento que de facto nos dão uma imagem muito mais celestial. A imagem de Nossa Senhora, onde é que vamos buscá-la? Neste caso e no meu caso, eu tentei simplificar a imagem tradicional a que estamos habituados a associar a Nossa Senhora. Uma imagem simples. Normalmente, a primeira imagem que nos aparece quando pensamos em Nossa Senhora é uma imagem branca, com um grande véu. E, ao fim e ao cabo, foi isso que eu tentei transpor para estes estandartes. O meu objetivo para se terem exatamente feito esses estandartes é a mobilização das pessoas em torno da mensagem de Fátima? A mobilização e passa muito pela união, pelas pessoas se unirem, tendo em conta um objetivo, e neste caso, e aquilo que a Assunção pretende, para o qual nós nos juntamos, é a difusão da mensagem de Fátima, é relembrar a mensagem de Fátima e tentar com que as pessoas agarrem nesta pequena brochura, que acompanhe cada um dos estandartes, que leiam, ao fim e ao cabo, o que é a mensagem de Fátima. Pode partilhar connosco, então, como é que começa essa brochura? Esta brochura começa com a explicação do acontecimento de Fátima. Temos as orações que foram ensinadas pelo anjo aos pastorinhos e depois temos a explicação de cada uma das palavras que fazem parte deste estandarte. E eu acho que quem perder um bocadinho e que... Ou não, perder é um bocadinho relativo. Ou acrescentar a si o tempo de ler esta brochura, de perceber que é uma mensagem muito atual e que se calhar é isso mesmo, é a união. É eu demonstrar que acredito, se eu demonstrar que acredito e se eu seguir este mote, provavelmente quem passará à minha janela vai tentar perceber o porquê. Pode ou não identificar-se com a palavra que está exposta, mas o facto de pensar no assunto, o facto de ir procurar informação sobre, se conseguir chegar a esta brochura e ler sobre o tema, eu acho que já estamos a ajudar, já estamos a criar um caminho, estamos a criar um movimento de união. E o que é que espera que estes estandartes provoquem? Eu gostava que provocassem, e acho que o objetivo da Assunção é esse também,
a união e uma mudança, acima de tudo uma mudança de comportamentos. Uma mudança... Mas não é só durante a visita do Papa? Não é. E lá está, não se meses, resume sequer à visita do nós Papa. Nós temos 6 meses para comemorar. E era uma união de portugueses, onde quer que estejam, onde quer que estivessem, a ver se um estandarte destes presente e que, sei lá, tendo outros países que dissessem o que é isto e eles pudessem explicar o que é Fátima e o que é Portugal e de facto que isto é um país abençoado por Deus. Aqui no cantinho temos visto livros... Isso é música brasileira. Exatamente, temos visto livros de grandes tragédias, não é? Temos tido sempre sorte e é um pouco isso. Acha que nós somos um país invulgarmente singular no conjunto dos países do mundo? Portugal? Eu acho que sim. Aquela palavra que se diz um cantinho aqui perdido à beira-mar plantada, é isso, é um cantinho que, apesar de tudo, tem passado pela história do mundo sem grandes convulsões, sem grandes tragédias, com um povo que é pacífico, com um povo que é acolhedor. E há quem diga que ainda estamos muito a viver os resquícios do antigo regime. Aquela submissão que os gregos não mostraram, aliás, durante os tempos de crise? Não sei, eu acho que não. Eu acho que de facto que o povo português é um povo amigo, é um povo que quer viver em amizade, que não acho que sejamos um povo agressivo. E acho que precisa destas palavras para ter mais alegria. Talvez seja um povo um bocadinho triste às vezes. Mas eu acho... Isto, Assunção, leva-me à história dos 3 Fs, não é? Aqueles famosos, o fado, Fátima e futebol. Exatamente. Futebol é o ópio do povo, será sempre. Imagine-se sempre as paixões que isso provoca, não é? A qualquer momento. Fátima, nota-se nestas alturas, umas mais, outras menos, em outubro, em maio. O fado tem ciclos. Pois tem ciclos. E já está mais alegre também. Já está mais alegre. Nós agora precisamos de ser um bocadinho mais alegres e se tivermos fé, nossa alegria cresce. Acha que se tivéssemos um primeiro-ministro católico, por exemplo, que não sei se o António Costa haveria outra sensibilidade para os problemas sociais e acompanhávamos melhor e com mais facilidade os tempos de crise? Eu não sei. Pelo menos ajudava-nos a suportar um bocadinho melhor. Acho que a política é muito dura e a política não perdoaria um primeiro-ministro que interviesse com a sua fé na gestão do país. Julgo que seria... Há uma separação das águas, há uma não é? separação, mas obviamente... Mas o Presidente Marcelo já mostra que é Marcelo católico já é diferente e nós vimos até que foi ao Vaticano, atuação... E foi ao Vaticano logo nos primeiros dias. E a sua atuação tenta mostrar isso, não é? Ele vai, como o Papa Francisco, um bocadinho para as periferias. Temos visto a fazer isso. Eu acho que é a sua fé que o move nessa atuação. Onde é que podem ser adquiridos, Ana, estes estandartes para quem nos ouve em Portugal e fora do país? Fora do país podem ser adquiridos online, no site da estandardesdefatima.pt. Em Portugal podem ser adquiridos nos supermercados Continente, nas lojas CTT e em várias paróquias que se associaram a este projeto. Paróquias, algumas escolas, algumas instituições podem ser adquiridos nesses locais. E esse dinheiro vai para onde? Parte da receita reverte a favor da Casa de São Miguel, do Centro Paroquial do Santuário de Fátima. Estandartes que sejam adquiridos nas paróquias reverte também a favor dessas mesmas paróquias onde são adquiridos, sejam paróquias, instituições, escolas, reverte a favor Portanto, digamos aqui que não há, ao contrário do que acontece com muitas outras situações, não há um intuito meramente comercial. A ideia nunca foi essa e infelizmente, como a Assunção diz muitas vezes, tomar a nós conseguirmos oferecer e não ter que... Sim, porque isso tem custos, não é? Tem custos, porque os estandartes depois são feitos com todo o rigor, não é? São feitos em Portugal, não são feitos no Oriente, na China, que são mais baratos. Com as bandeiras invertidas. Com tudo virado ao contrário. Depois temos as taxas, não é? Os IVAs sobre isto, temos o ponto verde, que temos os códigos de barra, quer dizer, tudo isto
São cêntimos, cêntimos, cêntimos a crescer e o custo de estandarte que nós queríamos que não ultrapassasse os 7,5 € foi impossível. E por isso nós, se pagarmos os estandartes que mandámos fazer, ficamos felizes e Quantos contentes. é que foram no total? Nós, neste momento, temos como objetivo fazer os 500.000 estandartes. Vamos a caminho, devagarinho, não é? Está claro que agora, conforme forem andando ao longo dos meses, vamos produzindo. Como uma casa familiar, que quando conseguimos, produzimos mais. Exatamente. Mais um bocadinho. Sim. Saem 50.000, mandamos fazer mais 50.000. Neste momento já ultrapassámos esses valores, já vamos em 100 e tal mil, mas ainda estamos uns 6 meses pela frente, não é? E o que é que acontece daqui a 6 meses? Param? Daqui a 6 meses, nós temos uma ideia que seria, se conseguíssemos vender pelo menos, não sei, fazermos depois um estandarte diferente para o final do fecho das celebrações, que seria com a palavra paz. Mas isto também vai depender do andamento desta campanha ao longo destes meses. Em Fátima, há algum local específico onde possam ser adquiridos esses estandartes? As lojas do santuário, as lojas que pertencem ao santuário de Fátima, as outras lojas não os têm. Porque há muitas, de facto, que gravitam à volta do santuário, não é? Exatamente. Há muita gente, Ana e Assunção, que tem um bocadinho também, tal como os jovens, de demonstrar a sua fé, de colocar, por exemplo, um estandarte nas janelas dos seus estabelecimentos comerciais. Eu acho... Com algum receio de serem conotados apenas como católicos e afastar a comunidade hindu, os clientes, exemplo, basicamente. A Fátima é importante para os hindus também. Como é importante para outras religiões. Acho que não deverá ser por aí. Eu, pelo menos, não vejo qualquer entrave. Vejo muito mais, e se bem se recorda, mesmo na altura do Euro, na altura do Scolari, que pediu para as pessoas colocarem as bandeiras às janelas. Que não eram estandartes, era a bandeira de Portugal. Só muito para o final, já nas finais, é que as pessoas realmente se mobilizaram e disseram, bem, vamos lá. Porque estávamos quase lá. Porque isto está quase lá e pode ser que resulte. É engraçado que em 2004, ao contrário de 2016, na minha opinião, foi muito mais visível. Primeiro porque era em Portugal, portanto tinha essa vantagem. E não fomos campeões, perdemos mesmo a final. Em 2016 houve uma mobilização muito menos mais fraca. Pois foi. E fomos campeões. Exatamente. Contra todas as probabilidades e as expectativas, sim, porque muito pouca gente acreditava que isso fosse acontecer. Aquilo que nós queremos e aquilo em que nós acreditamos é que, e aquilo que gostávamos que acontecesse ao longo destes 6 meses, daqui até outubro, é que as pessoas acreditem, que se movam por esta mensagem e que não pare e que fique na memória das pessoas e que sirva de mudança, sirva de união, sirva de vou olhar mais para o próximo, vou ajudar, vou mudar o meu comportamento, vou tentar reger-me por outros valores e tentar mudar a minha maneira de estar presente para não tanto por mim, mas pelos outros também, olhar à nossa volta. O objetivo é chegarmos a outubro e continuarmos a celebrar o centenário, mas que perdure. Que deixe rastro. Exatamente. E se nós chegarmos à palavra paz, quer dizer que conseguimos. Que estes estandartes com a conversão, penitência, oração e adoração fizeram o seu caminho. E então aí chegamos à paz. E só se converte quem quer ou depende das circunstâncias? Muitas vezes converte-se quem não quer. Converte-se quem Deus achou que não está aí pelo bom caminho e faz qualquer coisa. E há figuras públicas que todos nós conhecemos, já desaparecidas, algumas, que depois de terem sido postas à prova de uma forma muito dramática, é que então se converteram. Se converteram, exatamente. E a fé supera qualquer indicação de caminho para a felicidade. E esse é o caminho verdadeiro. Esse é o caminho verdadeiro. Muito obrigado, Assunção Sá da Bandeira e Ana Pinto, que dão lugar a outros 2 convidados aqui na RDP Internacional, a Maria Mantero Moraes, responsável pelo marketing e comunicação deste projeto, e também o tenor Pedro Tavares, que pertence à banda sinfónica da PSP. Maria, muito bem-vinda. Quem comprar este estandarte está, em parte, a ajudar e a apoiar uma causa especial.
como já foi aqui dito, neste caso não uma causa, mas uma casa especial. A Casa de Casa de São Miguel. São Miguel. O que é que tem esta casa de tão particular? A Casa de São Miguel é uma casa que apoia jovens e crianças com algumas dificuldades e que o santuário, neste caso, olhou muito para esta casa porque precisa. E... Está mesmo no santuário? Sim, faz parte do santuário. Faz parte das ajudas que o santuário dá. E que, de facto, precisa, e estes estandartes fazem todo o sentido, parte da receita, do valor dos lucros, em ajudar pessoas que precisam muito. Quantos miúdos é que lá estão? Eu não sei ao certo, mas à volta de... Ainda são algumas, não sei se 100, mas algumas por volta desses. Mas é só das redondezas de Fátima ou é de todo o país? Como é que é? Redondezas de Fátima, creio, sim. Quando vocês lançam este projeto, de que forma é que o difundem através, por exemplo, estão agora aqui na Rádio Pública, também presumo que a televisão também e os jornais sejam meios de comunicação essenciais para levar esta mensagem? Sim, essenciais, até porque os estandartes estão à venda no continente e no CTT, e para as pessoas, para Portugal saber que estão lá à venda, é muito importante uma estratégia de mídia bem feita para as pessoas saberem que estão à venda. E, portanto, sim, temos ido a alguns programas de televisão e feito algumas campanhas nesse sentido, para dar a conhecer às pessoas. E, neste momento, de acordo com aquilo que ouvimos já também, a venda é bastante substancial. Ou seja, as pessoas estão a aderir a esta campanha. É muito interessante. Nós temos feito algumas ações nas paróquias, porque parte do valor dos estandartes para as paróquias que estacionam às nossas casas vai para ajudar as causas mais nobres das paróquias, aquilo que seja importante ajudar. E, de facto, é muito engraçado ver como as pessoas olham para os estandartes, porque não estão habituadas a ver um estandarte neste formato, com palavras, e que é engraçado só com imagens. Só com imagem, e que é engraçado ver as pessoas próprias a discutir qual a palavra que querem, e aqui por duas razões. Numa razão de eu preciso, nesta fase da minha vida, ou de penitência ou de conversão, ou de adoração ou de oração, mas depois também o que é que o mundo precisa. Portanto, há aqui estas duas vertentes engraçadas das pessoas discutirem entre si e falarem sobre o projeto e sobre os estandartes. Quer dizer, isto mexe com elas. E é giro ver esta dinâmica, tanto na parte dos continentes, que tivemos uma ação agora, as pessoas a perguntarem o que é isto, e não sei se levo a conversão, não sei se levo penitência. Ou leva as duas? Ou leva as duas. Sim, há pessoas que levam os 4. Nós tivemos nas igrejas pessoas a levarem os 4 para a família, até porque em alturas diferentes de vida as pessoas podem pôr à sua janela o estandarte que acharem que lhe faz parte. Não é preciso vir o Papa a Portugal. Não é preciso vir o Papa a Portugal. E depois um bocadinho da sua relação com a Nossa Senhora, não é? É importante ver que as pessoas também têm diferentes relações com Fátima. Adquirir a palavra que lhes diz respeito e que mais... Posso perguntar qual é que é a palavra que mais sai, entre aspas? Olha, a palavra que mais sai nas igrejas tem sido oração, seguida de adoração. Mas, por acaso, nos continentes tem saído muito penitência, que é engraçado ver porque penitência, as pessoas têm alguma relutância com a palavra penitência. E que até os padres falam riem-se, porque, de facto, penitência é sacrifício, é uma palavra fundamental na mensagem da Nossa Senhora e no nosso dia-a-dia também, não é? Os católicos não são muito seguidores, por exemplo, na Quaresma não se deve comer carne e enfim, respeitar uma série de normas. Aparentemente, ao contrário dos muçulmanos que rezam umas 5 ou 6 vezes por dia e rezam mesmo, estão lá a rezar, nós não fazemos muito essas penitências. Nós não fazemos muito essas penitências em termos alimentares, como disse, não comer isto ou aquilo, mas fazemos outro tipo de penitências. O sacrifício de poder dar-se bem com uma pessoa que não gostamos tanto. Isso é uma penitência. Quer dizer, é um sacrifício de poder ajudar uma pessoa que aparentemente precisa mais de ajuda, que eu não tenho tanto tempo e que até tem que ir lá porque faço esse sacrifício. Portanto, há outros tipos de sacrifícios, que eu acho que é isso também que Jesus e Nossa Senhora querem dizer. Não é só não comer. O não comer é para nos ensinar o sacrifício. Agora, a tal penitência é feita de várias maneiras, não é? Quer dizer, de tal forma, de darmos a mão a quem precisa, de olharmos para as pessoas que até estamos chateadas e fazermos um esforço para nos darmos bem e para fazermos as pazes, somos nós a dar o primeiro passo. E são tudo penitênciazinhas, pequeninas, que depois são importantes para o nosso caminho, não é? Há muita gente e muitos portugueses e católicos dizem eu sou católico, mas depois acrescentam não praticante. Porquê que acrescentam isto? Eu acho que isso é uma desculpa. Porquê? Para não irem à missa? Sim, eu acho que há aqui vários fatores. De facto, a vida hoje em dia está uma loucura, não é? Nós vivemos um stress gigantesco.
com a globalização, com a internet, nós fazemos tudo ao mesmo tempo, 30 mil vezes mais do que fazíamos há 30 anos atrás. E mais rápido. E, portanto, eu acho que isso são desculpas, às vezes não se ir à missa, porque não se tem tempo, porque não se pode, porque há outros programas, porque surgem os filhos. Porque também há almoços para fazer ao domingo, não é? Também há almoços para fazer ao domingo, porque o mundo está como está, tem em crise, porque tem que trabalhar mais e porque a verdade é que trabalhamos mais. Mas eu acho que, ontem estava a falar com uma amiga minha, que passou uma mal bocada agora na fase da vida dela, eu não vou à missa porque aconteceu-me isto e estou chateada com Jesus e com Deus e com a Nossa Senhora, e disse, ouve lá. Foi uma boa oportunidade para... Eu acho que as missas são importantes porque é o único dia que Jesus nos pede para nós estarmos com Ele ao domingo, não é? É a única hora que Jesus nos pede. E é importante irmos e também escolhermos a missa e os padres que nos dizem alguma coisa, não é? Felizmente que as missas portuguesas já estão um bocadinho mais animadas. Eu lembro-me há 40 anos, por exemplo, em Carcavelos, onde eu vivo, as missas anglicanas da grande comunidade inglesa naquela região eram muito mais alegres. Já tinham bateria, já tinham órgão, já tinham canções tocadas à viola. E as missas portuguesas eram muito desagradavelmente chatas. Efetivamente eram. Não sei se eram chatas, mas... Eram sonolentas. Depois, felizmente, que apareceram uma série de jovens padres a dinamizar completamente. Sim. Isso faz toda a diferença. Eu sempre fiz parte de grupos de igreja, toquei em coros de igreja, guitarra, e em relação aos estandartes, uma coisa interessante, nós tivemos ações, agora temos estado com ações nas igrejas, e no fim de semana, numa igreja, de facto, o padre foi formidável, foi fabuloso a falar. E quando os padres, de facto, são bons e tocam... Têm que ser oradoras. Tem que ter o dom da palavra, em primeiro lugar. De facto, apelou aos estandartes e falou sobre as palavras e as pessoas estavam loucas à porta da igreja. Os miúdos que estavam a fazer a ação só diziam, nós não temos tempo para... nem quase para guardar o dinheiro e para explicar, porque de facto, quando as coisas são bem feitas e quando os padres nos tocam, eu acho que isso é que é importante, é arranjarmos padres que nos tocam. E que dão um exemplo. A coisa depois faz-se mais simples. Isto, portanto, tem dois objetivos. Um é, de facto, ver a tal união entre os católicos e quem acredita na mensagem de Fátima. Outra é apoiar uma causa social. Esta parte de apoiar uma causa social também é para aqueles que não são católicos. Claro. Eu acho que há uma coisa interessante. O projeto, claro que é católico, mas eu tenho uma amiga minha, tenho vários amigos que não são católicos. Não é a mesma de há bocado? Não, é outra. Tenho falado muito com amigos meus sobre o projeto e alguns não são católicos e eu acho que estes estandartes aplicam-se também a pessoas que não são católicas, porque os valores que Nossa Senhora transmite e as palavras que aqui estão ditas têm que ser feitos por toda a gente. Bom, já são valores universais. Porque são valores universais. E, portanto, é que eu acho que, está bem, podem não colocar à janela com a Nossa Senhora, mas que se sintam iluminados por esta onda deste movimento que está a acontecer, não é? Esta mudança. Até porque Nossa Senhora falou há 100 anos atrás aos 3 pastorinhos, não é? Numa altura de guerra, não é? Acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, numa fase de vida do mundo que estava com acontecimentos de guerra a acontecerem, e hoje em dia são tão atuais estas palavras também, não é? Bom, falava-se na conversão da Rússia e que se saiba, a Rússia ainda não está convertida. Mas para lá caminha, quer dizer, vamos ver. Se assim o diz, se calhar o sabe, tem uma informação privilegiada. Eu quero acreditar no que Nossa Senhora disse. Eu acho que estas palavras são muito atuais hoje em dia, não é? Vive-se num mundo também guerras quase iminentes, o que está a acontecer na Síria, o drama na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, os dramas dos refugiados. Portanto, estas palavras são fundamentais hoje em dia. 100 anos depois, mantém-se a mensagem de Fátima muito atual. Pedro Tavares, tenor, qual é a sua ligação a esta iniciativa dos estandartes? Ora, bom dia. Bom dia, boa tarde ou boa noite, sabem? Boa noite. Isto depende da hora que as pessoas clicarem lá, ou que ouvirem, clicarem na RTP Play, ou que ouvirem através da rádio. Exatamente. Esta nossa conversa. Esta minha ligação é recente, mas ainda bem que se fez, porque realmente é uma causa nobre e fico muito feliz de ter sido convidado a integrar e a fazer parte da mesma. Eu sou católico também e lá está, vou pegar nas palavras não praticantes, mas dando ao máximo os ensinamentos da Igreja e os ensinamentos de Nossa Senhora. Fico muito feliz por fazer parte então desta ação. E de que forma é que colabora nela?
De que forma? A sua divulgação, portanto, e também a minha participação como cantor, como tenor, portanto, darei o meu apoio. Quem canta seu mal se espanta? Exato. Nem mais. Pertence a alguma força militarizada? Sou elemento da banda sinfónica da PSP. Da PSP. Sou E é agente da PSP? Sou agente da PSP. E então vai estar a cantar agora durante a operação de segurança? Vai dar música ou vai dar outra coisa? Tenho dado sempre música, ainda que as funções na banda sinfónica enquadram-se na divulgação da arte e da música através dos seus elementos. E é uma área da PSP que ainda está... Não é uma área de ópera? Por enquanto aqui não. Mas há de ser, aliás, eu faço sempre. Cada vez que a banda sinfónica se apresenta e que tenho áreas para cantar, portanto, sou eu que as canto. E, portanto, é essa a sua função dentro da instituição. Portanto, divulgar a arte, divulgar a música e aproximar também a PSP à comunidade. Não vai dar música ao Papa, Francisco? Não. Não tem tempo? Com muita pena minha. Tenho, até se arranjava tempo, mas não tenho. Ainda não tive o convite, mas gostaria, claro que sim. E se escolhesse alguma área específica para cantar, qual seria? Ave Maria, de Schubert. De Schubert, Exato. Aquela que está no topo. Ainda que eu gosto muito também de Gounod. De Gounod. De cantar a de Gounod. Mas a Ave Maria de Schubert é sempre Ave Maria. Pedro, se alguma coisa correr mal em termos de segurança e se alguma coisa acontecer ao Papa, isso será culpa de quem? Em primeiro lugar, das forças de segurança portuguesas? Não, é imprevisível saber se ela deitar as culpas a alguém, não é? Esperemos que não. Claro, esperemos que não. E vamos fazer... As autoridades dizem que em cima da mesa estão todos os cenários. Todos, os bons e os maus. Ainda que temos uma boa polícia, temos uma boa organização, temos uma das melhores polícias do mundo e tudo vai correr bem, de certeza. Já agora, deixe-me perguntar-lhe, lançou há pouco tempo, penso eu, um CD novo? Ou vai lançar? Ainda vou lançar. Ainda vai lançar. Até ao final deste ano. É verdade. Então fale-me nele já agora. Está previsto fazer o lançamento a meados de setembro. É um disco em português, ainda que eu canto em italiano, em inglês, em várias línguas, mas dei preferência neste disco aos nossos clássicos portugueses. Portanto, estamos a trabalhar... Mas clássicos de que forma? Clássicos de música clássica ou clássicos de temas... Não, os clássicos temporais portugueses, como do Duarte Mendes, Como eu perguntei isso, porque como está ligado à música clássica... Claro. Nós não temos muitas músicas clássicas, nós temos grandes autores, Temos grandes autores, o Carlos Seixas, etc., mas mesmo assim, portugueses, ópera portuguesa, não há muitas. Não, e eu nunca tive a oportunidade, por acaso, de as cantar. E nem tenho... A minha formação foi noutra vertente. Também não tenho muito conhecimento das nossas óperas portuguesas, realmente. Mas sei que existem e que são bonitas e pode ser que tenha um dia uma oportunidade de... É melhor fazer uma pesquisa, não é? Exatamente. De as vir a interpretar. Para um agente da autoridade, qual é que é a pior situação de segurança que pode enfrentar numa multidão de mais de 1 milhão de pessoas que são esperadas em Fátima? Há várias, mas uma é o sentir-se sem apoio. Portanto, o não ter apoio e ter que tomar decisões muito rapidamente. Portanto, porque depende dessas decisões rápidas que a gente tenha que tomar, depende a sua integridade física e a sua própria vida. É difícil. Alguma vez passou por alguma situação que tivesse que decidir num momento? Não, felizmente, na minha carreira, nunca estive numa situação assim, felizmente. Nunca, efetivamente, aconteceu ter que optar por algo e que às vezes até uma decisão tomada a quente nem sempre é melhor, não é? Das opções. Sim, claro, porque depois temos que ter a responsabilidade dessa decisão, não é? Eu, na minha carreira, portanto, passei por várias situações dentro da instituição. Portanto, fiz a formação, depois estive 2 anos numa esquadra, depois passei para a divisão de trânsito, tive 6 anos na divisão de trânsito e então, de seguida, integrei a fanfarra do Comando de Lisboa, onde estive durante 2 anos, até que fui convidado a integrar a Banda Sinfónica da PSP, precisamente por ter formação lírica, de canto lírico. E nestas minhas passagens, digamos, no ativo,
felizmente nunca tive situações de perigo ou de decisões rápidas e que tivesse que ver a minha vida em perigo. Felizmente. E que tivesse que decidir numa questão de poucos segundos. A sua atuação junto da banda sinfónica? É a banda sinfónica. Sinfónica, da PSP. Costuma ir, por exemplo, para o estrangeiro? Costuma atuar lá fora ou não? A banda sinfónica é convidada regularmente por muitos concertos, por muitas entidades. Desde que eu me integrei na banda sinfónica, ainda não tive a oportunidade de sair de Portugal. Mas sim, a banda sinfónica já se apresentou em vários palcos a nível mundial. Maria, gostava de saber o seguinte, já falámos isto também, porque isto é importante também para quem nos esteja a escutar no estrangeiro. A aquisição desses estandartes pode ser feita online, não é? Online, estandardesdefatima.pt, nas lojas Continente, supermercados Continente, lojas CTT. Mas já estamos a falar isso para quem Esse é em Portugal. Em Portugal, não é? Para quem está fora de Portugal? Site estandardesdefatima.pt. Isso as pessoas podem estar seguras de que, adquirindo online, porque depois cá está aí, aproveitando uma autoridade connosco, o Pedro, há muita intrugice, digamos assim. As pessoas, por vezes, estão com um pouco de receio de comprar qualquer coisa através da internet. Eu acho que não. Quer dizer, hoje em dia quase toda a gente compra coisas na internet. E o site é fidedigno, é seguro. E é abençoado? Não é abençoado, mas podem comprar. Portanto, está muito bem feito, está simples. Podem escolher qual a palavra que querem. Tem o carrinho de compras. Portanto, é fácil. Qual é a mensagem final? E estamos quase a terminar e agradeço aos meus 4 convidados que têm passado hoje aqui pela RDP Internacional. Qual é a mensagem final que gostaria de deixar em relação aos estandartes de Fátima? Eu gostaria de apelar para as pessoas entrarem neste movimento, que é tão preciso nesta altura do mundo em que vivemos, e para recebermos os 100 anos de Nossa Senhora de Fátima, que é tão importante para Portugal e para o mundo inteiro, com os estandartes à janela, já que fazemos isso com o Menino Jesus do Natal e fazemos isso com a Seleção Portuguesa. Por que não acolher a Mãe do Céu, que é a nossa Mãe? E isso pode vir a acontecer, por exemplo, em Portugal, mas também nas comunidades. Mas também nas comunidades. Eu não sabia disto, é muito engraçado, mas na China há uma grande comunidade devota de Nossa Senhora de Fátima. Há dias nas notícias apareceu um grupo de chineses a levantar Nossa Senhora e o Papa Francisco abençoou. E, portanto, Fátima não é nossa, não é só de Portugal, é do mundo inteiro. E há muitas comunidades que são muito devotas a Nossa Senhora de Fátima. Eu acho que é por aí também queremos chegar. É o mundo inteiro a colher este acontecimento que foi tão importante e que mudou o mundo. E, portanto, eu acho que é isto que é importante e quero deixar. E que aconteceu em 1917. Encantos, Pedro Tavares. É o nome do álbum. Estará a sair. Gostaria de nos brindar com alguma coisa à capela ou é pedir demais? Não, posso interpretar um dos temas que vou gravar. É um tema meu, que se intitula Poeta e Sonhador. Levas o tempo todo por essa estrada, procuras nesse caminho a ilusão, passo a passo enfrentas o teu destino a sorrir, levas a tua guitarra, a vida é uma canção. E o resto? E assim sucessivamente. Muitos parabéns. Os aplausos de quem está aqui hoje connosco e seguramente de quem vai ouvir encantadamente. Se calhar vai voltar cá para falar um bocadinho mais da sua carreira. Hoje o que nos trouxe foi os estandartes de Fátima neste ano especial das aparições centenárias e da visita do Papa Francisco, dias 12 e 13 de maio. Muito obrigado e até à próxima. Está-me a fazer cantar logo de manhã.